Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Começou o torneio de candidatos e o torneio de candidatas 2024, os torneios que vão selecionar aí quem vai ser o jogador que vai disputar o Mundial. No caso do circuito absoluto, onde jogam homens e mulheres, o atual campeão do mundo é Jing Liren. E no caso do circuito exclusivamente feminino, a atual campeã é Ju Wenjun, né? Lembrando que não existe torneio masculino no xadrez. Meus amigos, primeira rodada pegando fogo aqui. Vou mostrar as 4 partidas para vocês do absoluto e no próximo vídeo a gente mostra o que rolou no feminino, tá bom? Esse vai ser meu formato aqui no torneio de candidatos. Nijat Abazov, o jogador, né, o menor rating aqui do campeonato, vai jogar contra Nepo, o homem que jogou 2 vezes o torneio de candidatos e venceu as 2 vezes que ele jogou. Está jogando pela 3ª vez? Será que ele vai manter a estatística de 100% de aproveitamento? Abazov abre com peão dama. Temos cavalo em F6, C4. E6 foi jogado pelo Nepo. Cavalo C3, D5 ataca o centro. Bispo vem para G5, bispo E7. Lances de abertura, E3, H6 questiona o bispo. Bispo H4. E o Nepo captura o peão de C4. Bispo recupera o peão. C5 ataca o centro. Cavalo vem para F3. Até aqui, pessoal, jogaram com velocidade. O formato são 2 horas para cada jogador, até chegar no lance 40. Chegou no lance 40, todo mundo ganha mais meia hora e começa a ganhar 30 segundos de acréscimo por lance a partir do lance 41. Esse é o formato do relógio. A gente percebe aqui que eles jogaram aqui com certa velocidade. Peão toma, cavalo C6, peão isolado. Nijat Abazov está jogando sem medo de ter o peão isolado. Segue com roque, coloca o rei em segurança. Nepo faz a mesma coisa, torre 1. A6, torre na coluna C, B5, o bispo sai e o Nepo coloca o bispo na diagonal, o bispo B7 foi jogado. Nessa posição, Abazov vai para essa ideia interessante aqui, como se livrar do peão isolado, né? Muitas vezes você não liga de ter o peão isolado desde que você consiga se livrar dele, né? Então, bispo por cavalo foi a ideia do Abazov, eliminando aqui o controle da casa de D5, para poder avançar o peão na sequência. E aqui seguimos com peão toma, cavalo vem para 5, atacando agora o bispo, que é um dos defensores aqui do cavalo, que já está atacado 2 vezes. E agora Abazov segue com cavalo por bispo cheque, dama toma. E aqui dama D4 propondo trocas. Dama toma, cavalo toma, Nepo joga com torre de A em D8. Aqui nós temos lance torre de C em D1, Abazov não tá dando chance do Nepo conseguir colocar, né, uma partida mais firme. No entanto, o cavalo por B3, foi jogado o cavalo por B3, e esse final é um final equilibrado? Sim, segundo computadores sim, mas de fato as pretas parecem ter uma superioridade talvez aqui de bispo por cavalo nesse final. Vamos ver, um bispo bem ativo, centralizado. Aqui F3 foi jogado pelo Abazov. Um lance que é muito bom, que dá a casa de F2 para o rei, que depois das trocas pode dar suporte para a casa de E4 para a torre, né? A gente vai acompanhando aqui o que está acontecendo. O Nepo segue com bispo toma, peão toma, e aqui temos trocas, torre toma, e esses foram os melhores lances aqui das negras. Torre C8 foi jogado, o Stockfish ainda acha que as pretas têm melhores condições. Torre D2 foi jogado praticamente forçado, evitando a entrada da torre na 7ª. E aqui, rei F8. O Nepo começa a trazer o rei para o jogo. Torre vem para casa de E2, deixa o rei cortado. Torre D8, ameaça a torre D3. O Abazov segue com o rei F2. E aqui o que jogar, né? Eu estava acompanhando essa partida na transmissão do canal Chess24, onde está tendo comentários do grande Mestre Krikor e da Mestre Flor, da Women International Master Flor. E aqui o Krikor comentou de uma estratégia bem legal, que é jogar com essa estrutura dos peões aqui em B4 e A5. E ele comentou que essa estratégia é boa, porque a partir do momento que a torre vier atacar o peão de A5, as pretas ganham a possibilidade de capturar os 2 peões, ficando com um peão a mais. E tem chances de lutar por uma vitória, apesar de ser difícil. No entanto, nesse momento, o Nepo não vai para essa ideia do grande mestre Krikor e segue com torre D4, com a ideia de passar a torre para B4. Ainda assim, parece que as pretas têm um jogo mais ativo. A Abazov segue com torre E4. Olha a força do lance F3 que ele jogou, né?
E aqui o Nepos tenta se infiltrar, o Abazov protege. Tenta ganhar o peão, o Abazov protege. Tenta ir para D4 de novo, torre E4, blinda. Torre D1, torre E1 de novo. Torre D2, cheque. Torre vem para E2. Torre D4, torre E4, meus amigos. E temos, portanto, empate aqui entre Abazov e Nepo. Quem diria, né? O Abazov começou firme aqui. É claro que num torneio de candidatos o empate é sempre um resultado melhor para quem tá de negras. Afinal de contas, esse formato de torneio todo mundo joga contra todo mundo 2 vezes, uma de negras, outra de brancas. E jogar de brancas, queira ou não, nesse altíssimo nível, acaba tendo sendo mais confortável jogar de brancas, né? Mas, de qualquer maneira, o Abazov contra o Nepo, né, que é o vencedor 2 vezes do torneio de candidatos, é um resultado excelente aqui, muito bacana. Há quem diga que o Abazov vai ganhar o torneio de candidatos, ganhar do Ding Liren e se tornar campeão do mundo. Eu não sei. Amanhã ele joga contra Fabiano Caruana, vamos ver como vai ser. Outra partida aqui, essa pra mim foi a mais espetacular aqui da primeira rodada. Aconteceu entre Alireza Firouzja e Ramesh Babu Praggnanandhaa, 2 prodígios do xadrez. O Firouzja aqui tem potencial para ser campeão do mundo. Não sei se agora, não sei se daqui a alguns anos, mas, cara, tudo indica que ele vai ser, né? No futuro. Vamos ver como é que vai ser contra o Pragg, porque o Pragg também quer esse lugar ao sol, né? E4, E5. Temos aqui uma abertura cavalo F3, cavalo C6, uma abertura Ruy Lopes com bispo B5 e A6 atacando o bispo. Bispo vem para 4, cavalo vem para F6, Roque coloca o rei em segurança, cavalo por E4, Praggnanandhaa aceita o peão. D4 tenta abrir a posição, B5 ataca o bispo sai D5, protege o cavalo, D por E5 recupera o peão. E bispo vem para casa de E6, proteger o peão central. C3, só que pessoal, lances teóricos, os dois já devem ter jogado isso daqui ao monte, tanto que eles não gastaram nada de tempo até agora. Bispo E7 foi jogado, bispo vem para C2, bispo G4, crava o cavalo. Uma variante diferente aqui do Praggnanandhaa, né? Tá inventando moda aqui contra o Firouzja. Que história é essa? É o Firouzja que gosta de inventar moda. É curioso que aqui eles já estão realmente numa posição. E o melhor lance, segundo computadores, é o lance bispo G4, né? Então, mas aqui a gente poderia pensar em Roque, poderia pensar em dama D7. Vamos ver como segue. Bispo G4 foi jogado, dama vem para casa de E1, sai da cravada. E aqui, cavalo C5 foi jogado pelo Pragna. Continua defendendo aqui o peão central. Tem uma ameaça de capturar o cavalo. Cavalo de bem D2 foi jogado. Cavalo manobra para casa de E6. E aqui rei H1. Meus amigos, Alireza Firouzja já vai preparando um ataque. Bispo H5 foi jogado pelo Pragg. Cavalo vem para B3. Bispo por F3. Esse lance aqui dobra os peões. Ao mesmo tempo, isso aqui agora virou uma loucura. Porque abre a coluna G, todo tipo de ataque chegando. A gente não sabe mais quem é que tá atacando quem. Bispo G5 foi jogado pelo Praggnanandhaa. Temos torre G1 atacando o bispo. Bispo toma e agora o Pragna conseguiu se livrar do bispo de casas escuras, que poderia ser uma perigosíssima peça de ataque no futuro. Aqui, cavalo por C1 foi jogado e dama em H4. Praggnanandhaa traz uma peça para o ataque. Temos o lance torre G4 atacando a dama. A dama vem para casa de H5, cavalo D3. E a gente fica aqui tentando entender o que está acontecendo. O Roque foi jogado pelo Praggnanandhaa. Dama vem para casa de E2. E aqui, F5. Curioso nessa posição, mais uma curiosidade da live do Krikor, que ele lembrou nessa posição, ele está fazendo a transmissão sem olhar a engine, né? Então é interessante que tem a barrinha, mas não fica olhando linha de engine, a gente tem que ficar acertando. E aí ele lembrou de uma partida que ele jogou contra o grande mestre Rafael Leitão em 2013 e que o Leitão jogou um F5 e ficou bem na partida e tal. E aí o Krikor comentou, nesse tipo de posição F5 deve funcionar. Dito e feito, é o melhor lance, foi jogado aqui pelo Pragg. Esse lance permite um peão passado, sim, mas é um peão passado bloqueado por um cavalo, que é uma excelente peça, e evita, né, pessoal, porque aqui as brancas estão ameaçando já um F4, F5 começar um ataque impossível de ser paralisado. Por isso F5 foi jogado aqui pelo Pragg. Peão toma, torre toma, e a gente aqui já não sabe direito o que está acontecendo. F4 foi jogado pelo Firouzja,
não exatamente ameaçando torre por peão seguido de dama por dama, porque torre por peão cavalo toma aqui protegendo a dama, mas ameaçando quem sabe no futuro dobrar as torres e aí sim torre por G7 seguido de dama por dama seria uma ameaça real. Por isso nessa posição torre H6 foi jogado pelo Pragna, ameaçando simplesmente mate em 1. A Lireza Firuja defende com o lance F3 e agora a dama protege aqui em H2. Torre F8, Pragnananda traz a torre para o jogo. Que posição é essa? A Lireza Firuja poderia jogar algum lance do tipo torre E1, poderia pensar num A4, a posição é muito rica. O Firuja vai para um lance dama F2, talvez com receio de alguns ataques mirabolantes, miraculosos e maravilhosos, como cavalo entrando aqui em F3, sacrifícios de todos os tipos. Portanto, a Lireza Firuja joga dessa maneira ultra sólida com dama aqui em F2, não dando chance pro azar. E aqui torre de F em F6 foi jogado pelo Prag, uma subida de torre. E a gente aqui fica, né, realmente já percebendo o clima tenso que tá rolando aqui, né? A luta brava. Torre em E1 foi jogado pelo Prag e dama vem para F7. Pesando para cima agora do peão de F4. Tem 3 ataques, 2 defesas. Dama G3 foi jogado agora aqui pelo Lireza Firuja. E de repente o Pragna vai começar um contra-jogo, hein? Também seria possível jogar um bispo B3 aqui. Já tá difícil de calcular, hein? Dama G3 foi jogado. Firuja gastou bastante tempo para fazer esse lance, notem. Ele ficou com 13 minutos, lance 26, faltam 14 lances para ele ganhar mais meia hora no relógio. Não tem acréscimo por enquanto, hein, pessoal? Olha que loucura. Pragnananda segue com torre H5, de repente ele vai encaixar um contra-jogo. A4, o Firuja tenta um ataque na ala da dama, Pragnananda segue trazendo as peças para a ala do rei. E ele dobra aqui as torres na coluna H, tá defendendo aqui na coluna G. Que loucura! A partida segue com torre E2, o melhor lance da posição protegendo. E agora a torre H3, jogado pelo menino Pragnananda atacando a dama. Dama volta para casa de E1. A gente fica na dúvida também dama G1, né? Mas aqui preferiu jogar com dama em E1, com algum ataque aqui para cima do cavalo, que por enquanto está muito bem defendido. E entregando o peão de F3. Meus amigos, essa sequência do Firuja é maravilhosa. Porque a gente fica pensando o seguinte: o que jogar depois de torre por F3? Bispo B3 não funciona. Seria um bom lance, né? Atacando aqui todo mundo, atacando muita gente. Mas não funciona. Porque depois de torre por F3, bispo B3 está caindo aqui. Depois de bispo B3 está caindo aqui o cavalo protegendo o peão. Então, o que jogar depois de torre por F3? Que foi o lance do menino Pragnananda? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui um lance brilhante do Firuja, vale a pena? Eu espero que você tenha encontrado aqui. Que é isso, meus amigos? Lance brilhante de Alireza Firuja, cavalo C5 jogado, meus amigos. Que lance é esse? É claro, sobrecarregando aqui a casa de E6. Se cavalo por C5, o Firuja tem aqui torre em E8 no ato, o rei tá esmagado. Teria que tomar de dama, leva checkmate. Teria que cobrir de dama. E aqui poderia seguir simplesmente torre toma, rei toma. E as brancas têm uma posição muito melhor, com muito material a mais. Por isso, lance brilhante. Pragnananda precisa encontrar uma defesa para isso. Será que dá? Porque se tirar o cavalo, tá levando torre 8 de qualquer maneira, o que fazer? Será que dá pra jogar um cavalo de 100 D8? Talvez dê, mas ainda assim as brancas começam a gostar aqui da posição, jogar um F5 e tudo mais. As brancas estão começando a ganhar a iniciativa. Pragnananda encontra a melhor resposta aqui. Na verdade, a melhor resposta seria cavalo F8 e o Pragnananda não encontra essa resposta. Mas ele vai para um outro lance aqui agora, dama em H5, que é um erro segundo máquinas, e agora a Lireza Firuja teria que encontrar o lance torre de E em G2. Por que esse lance é tão forte? A barrinha já tá maluca, né? Ela vai pra cima, ela vai pra baixo. Segundo máquinas, torre de E em G2 seria um lance muito forte, porque coloca pressão aqui na casa de G7. E vou passar a vez só para mostrar qual seria a ameaça aqui das brancas. Seria cavalo por E6, eliminando o defensor aqui do peão de G7. Por isso, depois de torre de E em G2, a melhor defesa para as pretas seria, e talvez a única defesa seria jogar com o cavalo em E5, meus amigos. E é difícil de encontrar essa defesa, né?
E ainda assim as brancas estariam melhores. Você fala, mas não, por que não o cavalo D8 protegendo? Por conta de bispo D1, cara. Olha que loucura que tá acontecendo nessa posição. Se a torre sai daí, tem torre por G7 capturando a dama na sequência. Então aqui a posição já é extremamente complexa. A Alireza Firuja acaba não encontrando de maneira dramática, aqui com pouco tempo no relógio, não encontra o melhor lance, vai para cavalo por E6 e o Praggnanandhaa agora vai para essa reação dama por G4. A questão é, Firuja segue com cavalo G5, meus amigos. Que loucura, ameaçando aqui, cheque mate, o rei tá cortado. E agora, o que jogar nessa posição? Praggnanandhaa não tem muitos lances, segue com o único lance da posição. Cavalo em E5, que lance, que defesa do Pragna. A partida segue com torre por E5, capturando uma peça e ameaçando o mate, mas agora essa torre não está mais protegendo em H2, meus amigos. Praggnanandhaa vai para um recurso impossível. Torre por H2, cheque foi jogado, rei por H2 e agora... Faz alguma coisa, Praggnanandhaa. Estão acabando as peças. Praggnanandhaa segue com dama em H5 com cheque. Notem que não dá para cobrir de cavalo. Tem muita peça dominando a casa de H3. A dama também não pode vir para H4. Por isso o rei G2 foi jogado. Mas agora dama G4 cheque. Não dá para cobrir de dama. Rei H1 foi jogado. Dama H5 único lance. Porque H4 não pode nem H3. E esse lance então, com essa sequência, Praggnanandhaa consegue encaixar um cheque perpétuo para cima do Alireza Firuja, escapando da derrota e conseguindo, portanto, um empate aqui. Mais um empate na primeira rodada, não sem emoção, hein? Uma partida cheia de lances brilhantes, com muita emoção jogada aqui entre esses dois caras, né? Agora vamos dar uma olhada em outra partida aqui espetacular, que foi entre Gukesh e Gujirati, os dois indianos. Gukesh prodígio, jogador muito jovem. O Gukesh tem 17 anos, é isso? Tem 17 anos de idade, se eu não me engano. O Gukesh, não é isso? Vamos abrir aqui rapidamente na feed. Ele é de 2006, né? 2006, é isso mesmo. Tem 17 anos de idade, cara. Ele é muito novo. E tá aqui já no torneio de candidatos. E o Vidic Gujirati, que se eu não me engano já tá perto dos 30, né? Mas é um grande jogador, um fortíssimo jogador. Temos aqui peão dama, foi jogado. C4, gambito da dama recusado. Cavalo desenvolve C5, ataca o centro, o E3 protege, cavalo vem para F6, desenvolve-se os cavalos uma estrutura simétrica com A3 e A6, peão por C5, bispo toma, B4, bispo atacado volta, torre A2 aqui, os caras estudam muito, né? Estudam tudo. Torre A2 aqui foi o lance jogado pelo Gukesh. Eu te pergunto se você pensaria em jogar esse lance, né? Muito provavelmente a gente não pensaria, não é um lance mais natural aqui da posição, né? Poderíamos pensar aqui num fianqueto, poderíamos pensar num peão toma, num, sei lá, dama D2 para jogar bispo B2, torre A2, sensacional aqui. Vamos ver o que o Gukesh preparou. Gujirati segue com o cavalo em E5, temos o lance torre D2, legal essa ideia de torre A2, torre D2, forte, né? Cavalo por F3, foi jogado G por F3, meus amigos. Como é que para esse ataque agora do Gukesh? De repente, no lance 11, o Gukesh já está atacando. Gujirati faz aqui o roque, bispo B2. Temos A5, né? Agora tentando esse contra-jogo aqui na ala da dama. C por D5, E5. Tentando fechar a diagonal aí de casas escuras. Cavalo vem para B5, ataca o bispo. Peão por B4, cavalo por bispo. Dama toma, peão toma e dama toma peão. E aqui dama C2 foi jogado pelo Gukesh. Que posição maluca. Temos o lance bispo G4. Cara, esse lance aqui é surreal, né? A hora que ele fez esse lance, foi legal ver a cara do Gukesh. Tomou um susto. Nenhum jogador, eu arrisco dizer que nenhum jogador, nem mesmo um grande mestre, desconfiaria do lance bispo G4, né? Esse lance aqui é de uma genialidade, é um lance tão espetacular. Quanto tempo levou para fazer aqui o Gujirati? O Gujirati levou, meus amigos, faz as contas aqui, 40 minutos, é isso? 40 minutos ele pensou nessa posição. E ele veio, puxou da cartola aqui esse lance bispo G4, cara. Por quê, né? O que a gente pensaria em jogar aqui nessa posição? Nem o Stockfish tá vendo isso. Tá vendo? Cavalo por D5, tem umas ideias aqui por conta da cravada. Esse é o lance mais natural. Ainda assim, dama em E4 pode trazer algum contra-jogo ou amenizar a pressão que tá acontecendo. Torre D8 é um lance que a gente consideraria em fazer. Talvez torre E8. No entanto, bispo G4 foi jogado pelo Gujirati.
Cara, esse lance é bizarro. E as brancas não podem tomar o bispo porque perdem. Perdem a partida. Peão por bispo perde a partida. A sequência seria torre de F em C8, atacando a dama. E aqui, se a dama sai para D3, teria esse sacrifício bonito com torre A1 com cheque. Que é isso? Depois de bispo por A1, a casa de C1 está vaga. Isso aqui é uma imortal praticamente, né? E depois de rei E2, o absolutamente único e vencedor lance da posição, E4. E para onde vai essa dama? Para lugar nenhum. Não tem casa. A dama simplesmente não tem casa. O rei continua exposto. É muita peça atacando. Sequência genial de vídeos com o Gujirati. Genial. Por isso, depois de bispo G4, o Gukesh não pode tomar o bispo. Segue com o melhor lance da posição, bispo C3. Olha o rolo. E esse bispo agora está atacando a dama, continua defendendo lá em A1. E aqui só tem um lance bom para o Gujirati, que é o lance dama em A3 que ele jogou. Dama C5, por exemplo, não é bom. Aqui existem sutilezas, detalhes. Dama 3 é o único, ameaçando torre na coluna C, deixando o bispo ainda. Notem que aqui já não é tão ruim capturar, mas ainda assim, como é que segura esse ataque aqui, né? Talvez dama B2 e vai para algumas trocas. Seria possível talvez jogar dessa maneira. No entanto, nessa posição, bispo B2 diretamente foi jogado pelo Gukesh, atacando a dama. E aqui, então, ele encontrou uma maneira, né, de forçar aqui o empate, porque o único lance agora é dama B4. E agora bispo C3 e o Gukesh, então, escapou aqui de um ataque violento do Gukesh, que chegou com esse lance alienígena, bispo G4. Meus amigos, é assim que está começando o torneio de candidatos. Primeira rodada, hein? Já deu para sentir a temperatura do negócio. E agora vamos mostrar a partida entre Caruana e Hikaru Nakamura, meus amigos. Se preparem para uma partida mágica. E antes, uma novidade incrível aqui que eu vou falar rapidamente para vocês, que é a evolução do XB Pro. Lembra do ano passado a gente fez a campanha e lançou um aplicativo fantástico, o XB Pro? Pois é, meus amigos, o XB Pro vai evoluir ainda mais. Nós vamos nos transformar aí, né, junto com vocês e com a ajuda aí de todos vocês, nós vamos transformar o XB Pro no Duolingo do xadrez, meus amigos. É isso mesmo que vocês entenderam. Serão 120 cursos ao invés dos 34 cursos, várias novas funcionalidades, uma experiência de aprendizagem única para cada aluno, não vai existir um treinamento igual ao outro. Nós vamos pegar do chess.com as partidas que você está jogando, do Lichess as partidas que você está jogando, ou dos próprios treinos que você está fazendo no app, e identificar as aulas e os puzzles que você precisa. Treinamentos individualizados, personalizados, novas funcionalidades, 3 vezes, 4 vezes mais cursos, serão 4.000 aulas. Meus amigos, o Duolingo do xadrez será uma realidade. Depende de nós. Conto com a sua ajuda aí, conto com você para participar dessa campanha. Benefícios exclusivos para os apoiadores aqui, tá? Benefícios que realmente valem a pena aí como forma de agradecimento, condições exclusivas, tá? Tem acesso vitalício, tem planos com desconto, tem simultânea comigo, tem partida contra grande mestre para você jogar, tem muita coisa legal. Dá uma olhada aí, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Tamo em festa aqui comemorando esse novo passo do XB Pro. Venha com a gente aí democratizar o xadrez aí no Brasil, melhorar ainda mais o aplicativo, tá bom? Meus amigos, vamos lá aqui na partida entre Fabiano Caruana e Hikaru Nakamura. Na minha opinião, Nakamura vai levar o torneio de candidatos. Não é uma opinião muito racional, porque os números mostram Caruana, mas é na minha opinião. Eu não sei nem dizer se é minha torcida. Eu acho que minha torcida não é para a minha torcida é para Bazov, você quer saber? A minha torcida é para Bazov, mas eu tô achando que o Nakamura leva esse torneio, não sei porquê. Caruana abre aqui com o peão do rei E4. Temos aqui Siciliana. Não podia ser diferente. Começou já, uma loucura isso aqui. Cavalo F3, D6. Caruana não foge à luta, abre a Siciliana, não vai para Rossolimo, ataque canal, nada disso. Peão, não é nada contra, mas aqui ele tá chamando pra luta. Peão toma cavalo F6, cavalo C3 e aqui E5. Atacando o cavalo. Nós temos o lance bispo B5 com cheque, cavalo cobre e o cavalo pula para casa de F5, já ameaçando capturar aqui o peão de D6.
Hikaru Nakamura joga com A6, ataca o bispo. Bispo volta para A4, B5 persegue, força o bispo para B3 e agora cavalo C5, ataca o bispo e defende. Ataca o bispo e defende o peão aqui em D6. E a partida segue com bispo G5 cravando o cavalo. Temos bispo por cavalo, peão toma e bispo em E7. Não foi o Kramnik que jogou recentemente isso contra o Kramnik jogou isso recentemente contra algum jogador lá, que depois ele ficou reclamando? Tinha umas histórias aqui. Bom, enfim. Bispo E7 foi jogado pelo Hikaru Nakamura. Temos bispo por cavalo, bispo toma e roque jogado pelo Caruana. Nakamura segue com um lance extremamente arriscado, audaz, E4, com o rei no centro. Hikaru Nakamura avança um peão que pode ficar enfraquecido. Ao mesmo tempo, abre a diagonal do bispo, abre a atividade das peças. Fabiano Caruana vai para um lance considerado brilhante pelos computadores. Não sei se dá para chamar de lance brilhante, é um lance bem natural da posição. Cavalo por peão, é um lance bonito. Eu acho que o algoritmo classifica como brilhante porque envolve um certo sacrifício temporário, né? Porque depois de cavalo por E4, torre E1, você não vai querer jogar D5, simplesmente bispo por D5, né? Atacando todo mundo. Por isso, o roque, bem natural, praticamente forçado. Torre por E4, bispo por B2 recupera o peão. Torre B1 ataca o bispo e o bispo volta para F6, né? Então a gente tem aqui essa posição, bispos de cores opostas. Hikaru Nakamura com uma estrutura de peões ainda assim talvez um pouco mais frágil. As peças das brancas parecem estar melhores colocadas. Uma torre bem ativa, uma dama já com mobilidade, as peças chegando. Parece mais fácil jogar de brancas. Nakamura vai ter que mostrar um belo de um xadrez aqui. Dama D5 foi jogado pelo Caruana. Torre C8 pelo Naka. O que ele tá querendo? Dama vem para B7. Ataca muita coisa. Ataca aqui o peão de A6. Nakamura segue com torre C5. Entregando o peão de A6. Capturando o peão de F5. Continua protegendo aqui o peão de B. Que bela defesa do Naka até agora. E aqui... torre D1 foi jogado pelo Fabiano Caruana, pressionando fortemente o peão central. D5 foi jogado pelo Naka, o peão aqui por enquanto protegido. Caruana segue com esse lance cirúrgico, torre B4, atacando o peão, né? Salvando a torre que estava atacada, atacando o peão. E aqui o Hikaru Nakamura já tem problemas, né? Porque você fala, como é que defende agora essa posição? O Caruana tá acertando tudo. Até aqui o Caruana tava com 99,9% de precisão. Pra vocês terem ideia. Tô jogando igual uma máquina. E o Nakamura já tem problemas. Nakamura segue com o lance bispo C3. Cai o peão de B5. Meus amigos, o que jogar nessa posição? Hikaru Nakamura, quanto tempo ele gastou aqui para fazer esse lance de bispo? Vou voltar aqui um pouquinho. Algum lance aqui, ele gastou muito tempo, né? Não, ele tá com 1h06 aqui. Foi um pouco atrás que ele gastou mais tempo no relógio. Enfim, aqui torre por B5 foi jogado. Nakamura tem 39 minutos, Caruana tem 30 minutos. E a gente pergunta o que jogar nessa posição de negras, né? Você poderia talvez pensar num torre F6 atacando a dama, mas dama em A7, talvez depois jogar um D4. É possível, mas peão passado aqui das brancas, como é que joga contra isso? As pretas parece que não vão conseguir jogar essa posição com um peão a menos. Esse peão passado é perigoso demais. O que fazer? Hikaru Nakamura vai para um lance absolutamente genial. Absolutamente genial. Torre por F2, meus amigos. Torre por F2 jogado pelo Hikaru Nakamura para cima do Fabiano Caruana. Cara, tem que ter muita coragem, muito cálculo, muito tudo para jogar isso contra um jogador do calibre do Caruana, que hoje, tirando o Carlsen, é o melhor do mundo em termos de rating, né? É bizarro. Ponto todo é que não dá para tomar a torre. Se tomar a torre, as pretas têm dama em H4 com cheque, rei G1, único lance, bispo D4 com cheque. Uou! Se torre por D4, dama em E1 é mate. Por isso teria que jogar rei H1, única, rei F1 mate, rei H1, e notem como essas peças não conseguem defender. Por exemplo, depois de bispo E5, ninguém consegue defender essa posição. Não dá para jogar G3, por exemplo, porque bispo por G3 e ninguém consegue defender.
Essas peças não conseguem voltar. Por isso teria que jogar G3 talvez, e seguido de torre D2 para defender, poderia talvez funcionar. Ainda assim tem um bispo F4 chegando aqui, dama chegando, torre atacada. Enfim, poderia talvez seguir dessa maneira. Ou então jogar um H3 ali, né, no lugar de G3, por exemplo, um H3, mas aqui teria dama G3 ou dama F4 ameaçando o mate. A única defesa seria escapar com o rei, e aqui teríamos dama em E3 com cheque, né? Aqui dama em E3 com cheque. Olha, tem até essa, né? Não foi essa que o Krikor analisou? Tem até essa. O grande mestre Krikor até falou que podia jogar bispo D4 aqui, torre por D4. Você fala, não é possível, né? Mas aqui tem perpetuidade. Acho que foi o Wellington que encontrou lá na live do Krikor, ou foi o Krikor. E aqui tem perpétuo. É bizarro, aqui vai ficar dando cheque para sempre. E mesmo que se jogue com G3, a dama vem para E2, e rei G1, dama E1 com cheque. O rei não consegue escapar dos cheques perpétuos, essas peças não conseguem mais ajudar na defesa. Cara, que insano o lance torre por F2 do Hikaru Nakamura. No entanto, o Fabiano Caruana mantém a calma. Segue com o lance torre de D por B5. Ele gasta 10 minutos para fazer esse lance. É o melhor lance da posição, atacando a dama. A dama vem para H4 de qualquer maneira. E aqui dama D3, mais uma vez, o melhor lance da posição. Jogada aqui pelo Fabiano Caruana, atacando o bispo. E aqui Hikaru Nakamura vai para mais um lance mágico. O melhor lance da posição. É inacreditável a habilidade de defesa do Hikaru Nakamura. O cara é uma rocha. É muito difícil de ganhar do Nakamura. Ele segue com o lance torre F6, deixando o bispo. Mas esse bispo não pode ser capturado por conta de mate em 3. Dama em F2 com cheque, seguido de sacrifício de dama. E o pouco que sobrou dá mate. Por isso, nesse momento, Caruana não captura o bispo. Segue com o lance G3, atacando a dama. E a dama vem para casa de B4. E agora a dama protegeu o bispo. Fabiano Caruana segue com o lance rei G2. E agora temos o lance bispo B2. Mais um lance aqui que a gente fica tentando entender agora do Hikaru Nakamura, mas, enfim, o bispo sai aqui do contato com a dama, dá mobilidade para a dama poder jogar. De repente, dama B6 é uma ameaça, seguido de dama F2. Tem contra-jogo aqui. Caruana segue com um lance aqui que os computadores não gostam nem um pouco. Torre F5. Talvez Caruana, com pouco tempo, receando os ataques em F2, entende que era preciso trocar a torre, tentar jogar esse final, afinal de contas, como é que para esse peão? No entanto, aqui talvez jogar com torre B5 ou apostar na subida do peão daqui a pouco. É muito difícil encontrar realmente a sequência que dá grande vantagem para as brancas aqui com pouco tempo no relógio. Computadores apontam que talvez torre B1, mas dama B6 vai para o contra-jogo aqui. Tem umas linhas interessantes. Aqui talvez torre F5 tivesse que ser jogado, defendendo a casa de F2. Vocês veem que posição mágica, né? Que partida mágica que eles estão jogando aqui, né? E aqui depois de um dama D4, por exemplo, não tá claro se as brancas conseguem progredir aqui, né? É bizarro. Mas os computadores gostam muito dessa linha. A partida seguiu com torre F5. E agora Nakamura segue com o lance G6 atacando a torre. Temos trocas. Torre toma, o bispo volta para defender. E aqui dama em F3. Jogado pelo Caruana, pressionando o bispo, pressionando em F7. Seguimos com o lance dama em E7. Hikaru Nakamura vai se defendendo do jeito que pode. A4 dispara o peão. Rei G7 na frieza. A5. Mas agora, mais um lance mágico do Nakamura. Eu acho que eu vou chamar ele de Magic Naka. É o Magic Naka. Não tinha o Magic Johnson no basquete? Esse é o Magic Naka. Ele vai para esse lance bizarro, torre A8. Mais um lance brilhante de Hikaru Nakamura. Jogado aqui rapidamente, hein? Rapidamente. E aqui o Caruana sentiu. Aqui o Caruana sentiu porque o Caruana estava em tese melhor e tudo mais. Aqui ele tomou um susto. Ele não esperava esse lance. Dama por A8 poderia seguir. Não foi assim que seguiu na partida. Poderia seguir com dama em E2 com cheque. Seguido de dama em H5 com cheque. Seguido de dama em E2 com cheque. Com empate, com cheque perpétuo. Por isso, nessa posição, Caruana segue com torre D5. Protege o peão, mas agora a torre A7 foi jogado, coloca a torre em segurança. Torre B5, temos dama D8, atacando o peão. Torre vem para D5, dama atacada vem para C7. Tudo protegido,
Tudo protegido e o peão atacado. A partida segue com H4, uma tentativa muito interessante do Caruana de começar um ataque na ala do rei. Nakamura se livra do peão de A e leva esse dama B7. Como é que faz agora para proteger? Fabiano Caruana vai para um ataque. No entanto, Nakamura vai encontrando as melhores defesas. Dama D8 permitindo dama por F7. Não tinha como evitar mesmo. No entanto, o rei H6 e o rei tá seguro. Caruana segue com o rei H3, dama em E7 propondo trocas. Dama C4 jogado pelo Caruana, mas depois de dama em E3, meus amigos. Ambos os jogadores concordam no empate aqui no lance 41. Realmente não dá mais para progredir com esses bispos de cores opostas, reis expostos. Isso aqui não tem como ninguém lutar pela vitória. E a gente tem essa partida maravilhosa, onde Ricardo Nakamura escapou da derrota de uma maneira magistral com o lance torre por F2. Uma defesa brilhante de Ricardo Nakamura, uma partida espetacular. Esse foi o começo do torneio de candidatos, meus amigos. Primeira rodada começou pegando fogo. Todas as partidas terminaram em empate? Terminaram, mas eu não vi nenhum body draw. Só vi luta magnífica. Vamos lá, galera. A gente segue acompanhando o torneio de candidatos 2024. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!